Olá, meus amores do sexto ano, vamos lá para mais uma aula? Na verdade, hoje faremos uma revisão do assunto a civilização da África Antiga. Bem, meus amados, como eu já havia falado em aulas anteriores, o Saara tem o maior deserto do mundo. Sabe por quê? Porque ele tem cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. E suas áreas atravessam 10 países que dividem o continente africano. No norte do deserto estão países como Egito, Líbia e Tunísia. Já na África subsaariana, abrigam as maiores regiões da África, ou seja, as maiores regiões africanas como Angola, Quênia, Congo e África do Sul. Os povos entre o norte eram povos nômades, como os Tuaregs e os Azenegues. Suas tropas atravessavam o deserto do Saara, sabem que? Isso, muito bem, atravessavam o deserto do Saara em camelos. Os nômades do deserto, meus amados, eles difundiam, sabe o que? Hábitos, costumes e informações que assimilavam às suas viagens e que contribuíam, sabe para quê? Contribuíam para o intercâmbio entre regiões por onde eles percorriam. Cartago, por exemplo, era uma cidade protegida por sólidas muralhas, que, com isso, ela cresceu e fundou colônias nas costas do Mediterrâneo, e que ao final do século V a.C., Cartago ficou sendo a cidade mais rica da região, onde lá também passou a viver cerca de 400 mil pessoas. E Cartago não contava com um exército permanente, então seu governo recrutava homens da Grécia, da Península Ibérica e no norte da África, sabe para quê? Para lutar a seu serviço. E a cidade-estado de Cartago foi completamente destruída e transformadas em províncias romanas. Sobre a cultura Noque, a região onde viviam os Noques era rica em minério de ferro a céu aberto. Os Noques, eles cultivavam produtos como inhame, abóbora, dendê e sorgos. E sobre o reino de Kush, uma das principais cidades da Núbia era Napate. Napate era o lugar onde os mercadores paravam para descansar e também abastecer-se de alimentos para seguir então viagem. E agora vamos falar da produção de ferro e da escrita. O artigo mais antigo encontrado em Meroé é datado do século IV a.C. E Meroé, assim como Napata, era um importante centro comercial de objetos de ferro do continente africano. E os habitantes de Meroé, que desenvolveram sua própria escrita. E sabe como era chamada? Isso era chamada de Meroíta. E as palavras dessa escrita eram separadas umas das outras por 2 e 3 pontos. E o reino de Kush, meus queridos, começou a entrar em decadência nos primeiros séculos da era cristã. E foi exatamente no século IV que o território do reino de Kush foi invadido e conquistado pelo reino de Axum. Falando do reino de Axum, os primeiros habitantes da África vieram da Península Arábica, região separada do continente africano pelo Mar Vermelho.
E foi com o crescimento do comércio que as aldeias se transformaram em cidades. Duas delas ganharam destaques, Adélis e Axum. Axum que está situado em outro importante centro comercial. Axum enriqueceu e expandiu seus territórios.